sagrado para poder dar vista a esse homem barro. Jesus estava dizendo: eu sou criador de todas as coisas. Fui eu quem criei o homem. E se fui eu quem criei o homem, qualquer defeito que tiver no homem, eu posso restaurar. Eu posso resolver. Não existe defeito que o ser humano tem que Deus não pode mudar. Não existe problema que o ser humano tem que Jesus não pode resolver. Porque para Ele não existe problema. Para Ele não existe nada impossível. E esse homem é curado. Ele agora está vendo a cor da lua, a cor do céu. Ele agora consegue enxergar os seus pais. Ele agora consegue enxergar a vizinhança. Ele agora consegue ver as coisas nitidamente. As pessoas estão vendo também que ele agora está vendo. Outra hora as pessoas viam que ele não via. Outra hora as pessoas viam ele mendigando. Após ele ter um encontro real com Jesus, as pessoas estão vendo ele vendo. E mais lá na frente, a Bíblia vai falando que ele começou a pregar para o sacerdote. E quando perguntaram para ele: como é que você viu? Como é que você está vendo? Ele respondeu: um homem chamado Jesus. Eu quero falar nessa noite desse homem chamado Jesus. Esse homem chamado Jesus, a palavra Jesus que significa Salvador. Jeová é a salvação, salvação de Deus. Jesus, o Emanuel, Deus conosco. Traduzido bem melhor, Deus dentro do barro, Deus habitado entre os homens, Deus andando entre nós, manifestando a sua presença, revelando a sua glória, falando entre nós. Esse homem que o anjo Gabriel chegou a Maria e disse que a sombra do Onipotente te cobrirá e tu serás cheio do Espírito Santo. A esse menino tu darás o nome de Jesus. Maria não indaga, o anjo dá o porquê que seu nome será Jesus. E o anjo diz assim: o seu nome será Jesus, porque ele, Jesus, salvará o seu povo dos seus pecados. Observa que a maior tragédia da humanidade é o pecado. No livro de Gênesis, a Bíblia vai dizendo que quando Adão pecou, toda desgraça entrou no mundo. É por isso que Paulo vai dizendo que por causa de um homem entrou a morte só entrou através do pecado. É por isso que no livro de Romanos está escrito que o salário do pecado é a morte. O pecado originou tudo que é doença. O pecado originou tudo que não presta. O pecado originou tudo aquilo que faz o ser humano andar de cabeça baixa. Deixa bem um parênteses para lhe dizer: quando Deus criou Adão e Eva no livro de Gênesis, observa que o texto sagrado vai revelando que Adão era sem pecado, a Eva era sem pecado. Não havia pecado no jardim do Éden. Adão não sabia o que é ficar triste. A Eva não sabia o que é ficar triste. Adão não sabia o que está angustiado. Adão não conhecia o que é enfermidade. Na mente de Adão não existia doença. Na mente de Adão não existia calúnia, não existia fofoca. Na mente de Adão não existia briga. Adão não sabia o que é levantar-se e preparar para entrar numa luta, para vencer a luta. Adão não sabia o que é ficar preocupado. Adão não sabia o que é ficar ansioso. Adão não sabia o que é ter problema de vista e procurar um oftalmologista para tratar os seus olhos. Adão não sabia o que é ter uma dor. Adão não sentia dor, porque era tudo perfeito. Mas a partir do momento que entrou pecado, estragou tudo. A Eva que não sabia o que é ter ciúme, a Eva que não sabia o que é ter dor, a Eva que não sabia o que é desobediência. O pecado entrou no Éden, entrou a desobediência. A desobediência entrou no Éden. Daqui a pouco agora Adão vai saber o que é sentir dor. Daqui a pouco Adão agora vai
Deus. Adão não sabia que ia ficar um dia sem a presença de Deus, um dia sem cultuar, porque a Bíblia vai dizendo que na viração do dia, todos os dias, aí qual a viração do dia? Que hora é? 6 horas da tarde, Deus se apresentava a Adão. E eu falo sempre o seguinte: o culto do Éden era diferente que os nossos cultos. Os nossos cultos nós programamos. Tem igreja que faz o culto na segunda e outro culto vai fazer na terça. Culto do Éden diferente. Era todo dia, era na segunda, era na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e no domingo. Era todo dia, tinha culto todo dia, porque na viração do dia Deus se apresentava. E nossos cultos é diferente. Nós viemos até a Deus no culto. O culto de Adão é diferente. Deus saía do céu e descia na terra e chamava Adão para cultuar. E quem pregava era o próprio Deus. Adoravam junto. E Deus descia com milhares de anjos. E descia com milhares e milhares de anjos. Voava nas asas do querubim. Dizia: Adão, a hora do culto vai começar. Ninguém atrasava. Era o próprio Deus que se encarregava de sair do céu e via até culto a Adão. Mas quando o pecado entrou no Éden, esse culto de Adão com Deus acabou. Adão já não via, não sentia mais a presença de Deus. Agora Adão está fugindo. Agora Adão está ficando longe de Deus. E nem com isso Deus abandonou Adão. Deus está procurando Adão onde tu estás. Adão, eu quero cultuar. Adão, o culto vai começar. Adão, chegou a hora do culto. Adão, vamos celebrar. Adão, vamos cantar. Adão, vamos ter comunhão. Adão, chegou a hora que você tem que sentir a presença do papai. Adão, quer te colocar no colo. Adão responde: eu me escondi. Por que tu se escondeste, Adão? Porque eu estou nu. Me escondi, ouvi tua voz suando no jardim e eu me escondi. Escuta, o pecado esconde o homem de Deus. O pecado afasta o homem de Deus. É isso que o pecado fez. Afastou Adão de Deus. O pecado acabou com a humanidade. O pecado arruinou com a humanidade. O pecado quebrou a comunhão que o homem tinha com Deus. É por isso que está escrito na Bíblia Sagrada que todos pecaram, destituídos ou restituídos foram da glória da presença de Deus. Não há um justo nenhum sequer. Todos pecaram, todos falharam, todos erraram. Não tem nenhum justo. O pecado acabou com o projeto do homem. O pecado fez com que Adão saísse do melhor patrimônio que havia naquela época na terra, que era o jardim do Éden. O pecado fez com que o homem parasse de não sentir mais a dor para poder sentir dor. O pecado acabou, estragou tudo. O pecado trouxe o divórcio. O pecado trouxe o adultério. O pecado trouxe a fornicação. O pecado trouxe a blasfêmia. O pecado trouxe a morte. O pecado trouxe a condenação do inferno. O pecado fechou a porta do céu para que o homem não pudesse entrar mais no céu. O pecado acabou e Deus já não pudesse comunicar com o homem por causa do pecado. Mas graças a Deus, graças a Deus, o homem chamado Jesus, o homem chamado Jesus, ele nasceu para salvar, para libertar o homem dos seus pecados, o homem da sua maldade, o homem da sua tragédia. Esse homem Jesus, ele nasce para libertar o homem do pecado. Ele nasce para resgatar aquilo que foi perdido. É por isso que Jesus está dizendo: o ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir, mas eu vim para dar vida e vida com abundância. O diabo vem para matar, o diabo vem para destruir. Observa no mundo em que nós vivemos: família destruído, filho destruído, casamento acabado, relacionamento destruído. Quem está destruindo é o diabo. Quem está acabando é o diabo. Ministério, igreja, departamento, jovem sendo destruído dentro e fora da igreja. Quem está destruindo é o diabo. Mas eu tenho uma notícia para você também nessa noite: Jesus também veio para destruir. Jesus veio para desfazer, veio para destruir as obras do diabo. Jesus veio para acabar com tudo que o diabo faz. Jesus veio para fechar as portas que o diabo abriu. Jesus veio para fechar as portas que o diabo abriu e veio para abrir as portas que o diabo fechou. É por
isso que Jesus olhou para esse cego. Ele disse: chegou a hora que eu vou manifestar minha glória. Chegou a hora que eu vou manifestar minha glória. Jesus olhou para o cego. Jesus percebeu que ele é mendigo. Jesus olhou para o cego. Jesus percebeu que ele é dependente. Jesus olhou para o cego, percebeu que ele não tinha liberdade. Jesus olhou para o cego, percebeu que ele não conseguia ver a cor do sol. Jesus olhou para o cego, percebeu que ele não pode andar se alguém lhe conduzir. Jesus disse: eu vou dar liberdade nesse homem. Um dia a gente era cego, não enxergava perfeitamente, não conseguia ver as coisas. Jesus chegou e disse: eu vou arrancar a cegueira, porque nós nascemos do pecado, nós somos fruto do pecado, mas Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Jesus veio para libertar o homem do pecado. Jesus veio para perdoar. Jesus veio para o purificar. Jesus nasce, Jesus cresce. Ele está vivendo no meio da humanidade. Ele está andando em Jerusalém. Aí Jesus não está se conformando com as coisas que ele está vendo. Jesus olha um cego, ele cura o cego. Veja o paralítico, levanta o paralítico. Jesus, ele vai andando, veja o mudo, faz o mudo falar. Veja um surdo, abre os seus ouvidos. Veja um gago, lhe faz falar perfeitamente. Veja os endemoniados, começa a libertar. Ele estava dizendo: eu vim para colocar o homem no seu devido lugar. Eu vim para colocar o homem no seu devido lugar. Eu vim para restabelecer, para restituir aquilo que o homem perdeu. O que o homem perdeu, missionário? O homem perdeu a comunhão. O homem perdeu a habilidade na adoração. O homem perdeu a habilidade na compreensão daquilo que é Deus e quem é Deus. O homem perdeu a habilidade da visão de Deus. O homem perdeu a habilidade de ouvir a voz de Deus. O homem perdeu a habilidade de sentir a presença de Deus. E Jesus estava dizendo: eu vim para poder restituir tudo aquilo que o ser humano perdeu, tudo aquilo que a humanidade perdeu, tudo aquilo que o homem não consegue fazer de bom e de bem. Eu vim para que o homem pode tornar a voltar a fazer o bem. É por isso que quando nós aceitamos Jesus, o maior prazer que nós temos é lhe adorar. O maior prazer que nós temos é estar todos os dias na sua presença, porque isso não é de agora, isso não é coisa de quando aceitamos Jesus. A gente voltou a ter prazer na presença dele, a gente voltou a ter prazer em adorar. Esse prazer, essa vontade, a gente já tinha lá no livro de Gênesis, lá no Éden. O homem já tinha prazer de estar na presença de Deus, o homem já tinha prazer de adorar a Deus, o homem já tinha prazer de andar em santificação. E quando ele aceita Jesus, ele volta na presença de Deus novamente. Quando ela aceita Jesus, ele volta enxergando novamente. Esse homem chamado Jesus, ele é tudo que a humanidade precisa. Esse homem chamado Jesus, ele é tudo que você tem, ele é tudo que você imagina que você pode ter, tudo que você pensa na sua vida. Esse homem Jesus em você, esse homem Jesus, ele é a vista para quem é cego. Tudo que o homem cego precisava era uma vista para poder ver. Ele tinha comida, mas não via. Ele bebia, mas não via. Ele andava, mas não conseguia enxergar. Ele falava, ele ouvia, ele pensava, mas ele não conseguia enxergar. Tudo que ele queria, tudo que ele precisava era um dia poder enxergar seus pais, um dia poder enxergar sua mãe, um dia poder enxergar seus familiares, ver a sua cidade. E Jesus chegou, realizou o sonho em sua vida. Ele fala: um homem chamado Jesus me curou da minha cegueira. Esse homem é tudo que eu quero, esse homem é tudo que eu preciso. Ele me deu o que eu não tinha, ele me deu o que eu precisava, ele me deu o que eu necessitava. Ele restaurou minha sorte, ele mudou minha vida. Eu era mendigo, quando aceitei Jesus, deixei de ser mendigo. Eu era cego, quando se encontrei com Jesus, deixei de ser cego. Eu não via, eu não enxergava, me encontrei com ele, a cegueira caiu.
E a fama correu. Alabaxadarai. E a fama correu. A fama começou a correr. Que o cego estava vendo. Daqui a pouco a fama chegou até nos principais sacerdotes. O mendigo agora está vendo. Quando foram descobrir como é que ele estava vendo, a resposta foi sim. O homem chamado, esse homem chamado Jesus, ele é a solução para a humanidade. Esse homem chamado Jesus, ele é a solução para a tua vida. Esse homem chamado Jesus, ele é a solução para o teu casamento. Esse homem chamado Jesus, ele é a solução para a tua mente. Aquilo que está na tua mente, aquela dúvida que está cravada na sua mente sobre qualquer assunto no mundo, Jesus é a resposta. Observa que os discípulos fizeram uma pergunta: quem nasceu, quem pecou? Eles perguntaram para Jesus e Jesus respondeu. O que é isso? Não há pergunta que você faz que Jesus não pode responder. Não há dúvida que Jesus não tira em você. Tudo que você precisa está com Jesus. E Jesus é a solução para tudo. Ele resolve todo tipo de problema. E ele vai em qualquer lugar. E ele está em todo lugar. Esse Jesus é pão para quem tem fome, é água para quem tem sede, é a luz para quem está nas trevas, é o caminho para quem está perdido, é o remédio, a cura para quem está doente, é a sabedoria para quem está falta de sabedoria, é a inteligência para quem não tem inteligência. Esse Jesus, ele é maior que todos os homens que existiram na face da terra. Ele é maior que Salomão, o homem mais sábio do mundo. Jesus é maior do que Salomão. Ele é maior do que o maior profeta de Israel, que era Moisés. Jesus é maior do que Moisés. Jesus é maior do que qualquer profeta que existe na face da terra, do que qualquer homem. Esse homem Jesus é o homem que você tem que ter mais intimidade com ele. Esse homem chamado Jesus é o homem que você deve estudar sobre ele, pesquisar sobre ele. Eu falo e continuo falando. Quando falamos mais de Jesus do que outra pessoa, a presença dele se manifesta. Quando ouvimos mais de Jesus do que qualquer outra coisa, a nossa mente é transformada. Quando procuramos Jesus, nós me encontramos. Eu nunca vi um homem na Bíblia Sagrada que procurou Jesus e não encontrou. Até Zaqueu, mais pequeno, procurou, achou Jesus. Jesus é a maior notícia que o mundo pode ouvir. Jesus é o grande mestre que ensina. Jesus é o grande doutor por excelência. Jesus não erra, Jesus não falha, não chega atrasado nem adiantado. Jesus chega na hora certa, no momento certo, com a palavra certa, com a cura certa, porque Ele é a pessoa certa. Jesus, Ele é o Senhor da igreja. Ele tem autoridade. Quando eu falo de Senhor, Senhor é alguém que tem autoridade. Senhor é alguém que tem posse. Senhor é alguém que tem domínio. Senhor é alguém que pode. Ei, Jesus tem autoridade sobre a tua vida. Jesus tem autoridade sobre os demônios. Ele tem autoridade sobre o mundo. Ele tem autoridade sobre o diabo. Ele disse: João, eu sou aquele que fui morto e eu estou vivo. Para todo sempre eu tenho nas minhas mãos a chave da morte e do inferno. Ele está dizendo: se eu quiser dar vida, eu vou dar vida. Se eu quiser fechar o inferno, eu vou fechar. Nas minhas mãos tem toda a autoridade. Se você procurar alguma coisa em Jesus, você vai achar. Agora, mas tem coisa que você vai procurar nele, também não vai achar. Você não vai achar fracasso em Jesus. Você não vai achar defeito em Jesus. Você não vai achar coisa que você mostrou para ele e que não pode resolver.
Não há nada que Jesus não pode fazer. A Bíblia fala: nunca se ouviu, desde que se ouve o mundo, alguém abrir os olhos de um homem cego de nascença. Jesus fez o que o homem nunca fez e nunca vai fazer: abrir o olho de uma criança cega. Jesus fez o que o homem não fez. O maior problema do ser humano, da humanidade, é o pecado. Eu vou repetir: o maior problema da humanidade é o pecado. Mas esse homem Jesus, ele venceu o pecado, ele venceu a morte, ele venceu aquilo que o homem mais teme. O homem teme mais a morte do que o pecado. Devia ser diferente: tem que temer mais o pecado do que a morte. O homem teme mais a morte do que o pecado. Jesus venceu a morte. Eu estou aqui nessa noite para falar para você que esse homem chamado Jesus, ele te ama mais do que você imagina. Ele te quer sempre na sua presença. Não existe nenhum homem na terra que quer mais o seu bem do que Jesus. Não existe ninguém que quer te ver mais feliz do que Jesus. É por esse motivo, para ele provar para você, ele morre na cruz por você. Jesus é a maior mensagem que nós podemos ouvir. Sem Jesus não há salvação. Sem Jesus não há cura. Sem Jesus não há milagre. Sem Jesus não há batismo com o Espírito Santo. Sem Jesus não há renovação. Sem Jesus não há pecados perdoados, ou melhor, não há perdão de pecado. Sem Jesus ninguém vai entrar no céu. Sem Jesus ninguém tem comunhão com Deus. Sem Jesus não existe igreja. Sem Jesus não há o Novo Testamento. Sem Jesus você não seria crente. Sem Jesus eu não seria pregador. Sem Jesus essa igreja não existia. É por isso que a resposta do homem foi: um homem chamado Jesus me abriu os olhos. E você também vai dizer isso: um homem chamado Jesus me curou. Um homem chamado Jesus me transformou. Um homem chamado Jesus me salvou. Um homem chamado Jesus me perdoou. Um homem chamado Jesus me santificou. Um homem chamado Jesus me levantou. Um homem chamado Jesus me purificou. Esse homem, ele morreu, mas não está morto, ele está vivo para todo sempre. E Jesus é o único homem no mundo. Jesus é o único homem que morreu e não está morto. Ele está vivo. Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele não tapa o pecado. Ele não cubre o pecado, ele tira. Ele arranca o pecado de você. Jesus. Você sabia algo interessante que eu vou falar? Sagrado, para poder dar vista a esse homem barro. Jesus estava dizendo: eu sou criador de todas as coisas. Fui eu quem criei o homem. E se fui eu quem criei o homem, qualquer defeito que tiver no homem, eu posso restaurar. Eu posso resolver. Não existe defeito que o ser humano tem que Deus não pode mudar. Não existe problema que o ser humano tem que Jesus não pode resolver. Porque para ele não existe problema. Para ele não existe nada impossível. E esse homem é curado.